Olá, pessoal! Esse é um corte de um vídeo do canal Português Sefardita, que foi uma entrevista sensacional com o genealogista e historiador Rani Macedo. Para conferir a entrevista na íntegra, o link está na descrição. Levando um pouco mais para o passado, lá no início, como você foi, digamos assim, picado pelo bicho da genealogia, né? Como surgiu o seu interesse pela genealogia, simplesmente para você desenvolver mesmo a sua árvore genealógica, esse é seu passado, ou tinha algum interesse a mais lá atrás, já havia um interesse numa nacionalidade ou em alguma outra coisa? É uma pergunta bem interessante, né? Eu adoro essa expressão, picado, né? Eu estava no encontro de genealogia agora esse fim de semana, na cidade de Acari, aqui no Rio Grande do Norte, um encontro fantástico, com todo o apoio da prefeitura, totalmente lotado lá. E Acari é uma cidade que fica vizinha à minha, né? A minha Parelhas, lá no Seridó, sul do Rio Grande do Norte. E, como eu falei para vocês, é uma terra onde as pessoas adoram história e adoram família. Então, esse casamento é perfeito. História da família. As pessoas adoram história da família lá no Seridó, lá de onde eu venho. Então, eu nasci e cresci nesse contexto familiar. Por coincidência, eu acabo de chegar de um encontro familiar. Neste momento, há pouco mais de uma hora, acabei de chegar de um encontro familiar, onde eu fui conhecer uns primos do meu pai, né? Uma prima que veio de São Paulo, aqui para a região, e para você ter uma ideia do meu nível de paixão pela genealogia, né? Então eu cresci nesse contexto de história familiar, das pessoas falando, conversando o tempo todo sobre os antepassados, transmitindo histórias que passavam de geração em geração. Quando eu era criança, não tinha internet, obviamente, e a minha diversão era, depois do jantar, eu sentava na calçada, sentava no colo do meu pai, e ele ia me contar histórias, histórias muito antigas, de colonizadores, de contato com os índios, de guerras, de antepassados. E eu lembro que uma vez eu perguntei para o meu pai, pai, quem foi que te contou essas histórias? Eu, criancinha. E ele me falou, essas histórias aí, elas vêm passando de geração em geração através de séculos. O seu avô aprendeu com o pai dele, que aprendeu com o pai, que aprendeu com o pai, e vem passando de gerações em gerações. E eu achava super interessante isso, e eu acabei crescendo nesse contexto familiar, muito apegado à família. Os meus pais são muito apegados à família. Eu lembro que desde criança nós estávamos constantemente visitando os irmãos, os primos, os avós. Nós estávamos constantemente em contato com os familiares, mesmo aqueles familiares um pouco mais distantes. Apesar de ser uma família enorme, imensa, eu tenho 13 tios de um lado e 9 do outro, tenho centenas de primos aí, mas foi nesse contexto que eu cresci e quando eu descobri o Family Search, para mim foi uma descoberta extraordinária que mudou completamente a minha vida, né? Porque eu nunca imaginei que os meus documentos, os documentos dos meus pais, dos meus avós, bisavós, as histórias deles estariam lá nesse site incrível. Se você é iniciante na genealogia ou está com as pesquisas travadas, não se preocupe. O genealogista e historiador Rani Macedo elaborou o material chamado 21 fontes para encontrar os seus ancestrais e montar a sua árvore genealógica. Um e-book sensacional que vai turbinar a sua genealogia. Vale a pena conferir, o link está na descrição.